O Fabrício Naits, que já está por aqui. Tudo bem, Fabrício? Tudo bom, Rafa. Para falar sobre um evento, não diria inédito, mas há muito tempo essa região do mundo aqui não acompanha algo que está em vias de acontecer, que é a invasão de um país por outro. Haverá um referendo agora no domingo, né? E referendo na Venezuela, quando o Nicolás Maduro está de um dos lados, a gente já supõe o resultado. Ele provavelmente sairá vencedor do referendo. Ele quer uma autorização do povo venezuelano para expropriar boa parte do terreno da Guiana. Tem uma movimentação militar terrível acontecendo nessa região. Quase metade do território da Guiana. Da América do Sul. Pois é. Bom dia para você, Rafael. Bom dia, Lívia, a todos que acompanham o Jornal da Manhã. Os venezuelanos vão às urnas no próximo dia 3 para votar o referendo relativo à anexação de uma região da Guiana, um país pequenininho ali no norte do Brasil. Pessoal que lembra bem da aula de geografia sabe que tem ali no norte a Guiana Francesa, Suriname, Guiana e aí a Venezuela. E essa é a região Guiana Essequibo, que a Venezuela quer expropriar nas próximas semanas. É uma discussão muito antiga, já de quase 2 séculos, mas que está tomando contornos novos nesses últimos tempos por conta, claro, de petróleo, por conta de dinheiro, por conta de expropriação de minérios, um produto muito rico ali naquela região. A gente até separou um mapa para ilustrar bem que região é essa, que parte do território da Guiana seria expropriada caso a Venezuela receba essa autorização nesse referendo. Acho que a gente tem, não sei se a gente tem um mapa aqui à disposição nesse momento. Nesse momento não. Não? Mas tudo bem, então vamos sem mapa, sem problemas. Olha só, o que acontece? Esse referendo, Rafael, que deve sim ser aprovado pela maioria da população venezuelana, ele seria ali uma espécie de autorização que o governo venezuelano, o governo de Nicolás Maduro, espera para conseguir, de fato, essa entrada no território da Guiana. Seria ali uma forma de garantir, dar uma força para a reivindicação que o país tenta fazer em relação à comunidade internacional. E ele garantiria outras questões. Primeiro, a nacionalidade aos habitantes, aos cerca de 125 mil habitantes dessa região da Guiana, o que corresponde a 15% do total da população do país. É um país ali de cerca de 800 mil habitantes. É um país muito pequeno, a Guiana, apesar de ser um território relativamente extenso. Criaria uma província venezuelana naquela região e reforça de fato essa questão da reivindicação. O que a Guiana diz é que isso viola as leis internacionais. Por que há então essa questão? A disputa principalmente por petróleo. Esse é o grande ponto. Recentemente, há pouco mais de um ano, a Guiana descobriu uma reserva de mais de 10 bilhões de barris de petróleo na região marítima, ali na costa da Guiana Essequibo, que é a oeste do território da Guiana, colado ali na Venezuela. A Venezuela diz que ela é responsável por esse território historicamente desde a época que ainda era uma colônia da Espanha, lá atrás, lá no século XVIII. A Guiana diz que não, que essa área é dela e quer vender essa área para exportação, principalmente ali de empresas americanas. A ExxonMobil está muito interessada nessa região. Maduro não gostou, disse que o presidente da Guiana, o Irfan Ali, é um traidor, que ele está entregando todo o petróleo para o estrangeiro, não quer nem um pouco disso. O Brasil está de olho, está movimentando tropas ali no norte do país. O Ministério da Defesa já falou que acompanha com muita atenção essa questão, Rafael. Hoje os jornais estão dizendo que mandaram para lá 60 soldados, né? 60 soldados era possível encontrar em qualquer ministério aí até o dia 31 de dezembro do ano passado, né? 60 soldados, 24 horas por dia, dá 20 por turno mais ou menos. Pois é. Tem muito o que fazer. A Venezuela, inclusive, quer criar uma pista ali militar bem na fronteira com a Guiana para facilitar essa entrada. A Guiana que é o contrário. A Guiana, na verdade, os dois países estão falando em diplomacia, é a prioridade. A Venezuela, o próprio Nicolás Maduro já falou que quer resolver essa questão diplomaticamente. O presidente da Guiana pede bom senso nessa questão, mas há a possibilidade de um conflito, uma invasão. Como você falou, é algo muito pouco provável, muito pouco visto aqui nessa região, nessa parte do mundo. A gente fala muito de Rússia, Ucrânia, questão territorial. Aqui na América Latina isso é quase inédito. Eu quero chamar a Amanda Klein e o Cláudio Dantas para ouvir a opinião deles a respeito do que está acontecendo. É um aliado do governo brasileiro, Nicolás Maduro, ameaçando invadir o vizinho.
aqui na porta de casa, a réplica, mais ou menos, grosso modo, do que a gente está vendo acontecer entre Rússia e Ucrânia. É um desafio e tanto para tão decantada liderança regional do Brasil, né, Amanda? Pois é, bastante decantado, Colombo. E hoje o presidente Lula se reúne, né, às margens da COP28 em Dubai, com o presidente da Guiana, que também já teve com presidentes de outros países. E é claro que esses outros países da Europa e dos Estados Unidos vão respaldar certamente as demandas de Guiana e sua integração territorial, né, sua integridade, melhor dizendo, territorial. E é difícil, como o Fabrício observou, ver alguma disputa territorial por fronteiras, né, nessa região do planeta, né, na América do Sul, na América Latina. Isso não seria uma coisa muito usual, pelo menos nas últimas décadas. Eu vejo isso muito mais como um movimento político do Nicolás Maduro. Acho difícil ele levar à frente, não tem nem... São 5 perguntas nesse referendo e nesse plebiscito, e nenhuma dessas perguntas fala abertamente sobre uma invasão, por exemplo, territorial, ir à guerra, seguir as vias de fato, embora o governo também seja paradoxal, porque já publicou alguns vídeos com militares armados. Lembrando que a Venezuela, em termos de forças armadas, tem uma forças armadas bastante considerável para essa região do planeta. Agora, vejo muito mais isso como um plebiscito que vai unir o país em torno de um mesmo tema, porque todo mundo sabe que, sei lá, mais de 90% provavelmente dos venezuelanos serão favoráveis a essa anexação de Essequibo, dizendo que a Venezuela que deveria ficar com essa parte do território da Guiana. E a gente tem eleições aí que se avizinham em 2024, ainda não tem uma data marcada, mas tem uma eleição e tem a oposição aí pela primeira vez, depois de alguns acordos na região, pode efetivamente, a gente não sabe ainda, mas ameaçar um pouco mais o poder de Maduro. Mas, por enquanto, isso está muito mais no terreno da ameaça e de uma unidade interna do que chegar às vias de fato. Bom, nós temos aí uma ação que ela é de objetivo político. Nicolás Maduro, que está vivendo aí o estertor da sua ditadura, né, herdada de Hugo Chávez, tenta agora descolar aí um novo inimigo interno para poder manter algum tipo de mobilização de engajamento. Eu não descartaria uma repetição do que aconteceu com a Argentina em relação às Malvinas, né, às Falklands, quando tentou também, no fim da ditadura, ali inventar uma guerra para retomar a ilha e levou uma bordoada do Reino Unido. Então, assim, o que está acontecendo agora, naturalmente, tem um impacto regional. E não dá para ficar fazendo resgate histórico de colonização. O Amapá também foi Guiana, portuguesa, né? E assim, nós tivemos ali uma colonização nas Guianas diferentes, holandeses, franceses, espanhóis, que justamente parte da Guiana, a Guiana espanhola, ela virou território venezuelano, que é toda aquela parte importante ali da exploração de petróleo, né, na região de Bolívar e tal, e as demais foram consolidadas como territórios independentes, como países. Então não é possível agora o Maduro resolver reescrever a história. O Brasil tem papel fundamental nisso. O Lula faz muito bem em encontrar ali o presidente da Guiana para ver o que está acontecendo, mas já deveria ter feito. Quer dizer, a diplomacia brasileira já deveria ter consultado aí, chamado para consultas o embaixador da Venezuela no Brasil para entender e até fazer uma reprimenda. O que vocês estão fazendo? Não é possível querer criar um foco de instabilidade regional aqui na América do Sul.